Muito bem, estamos de volta aqui então para a parte 2 aí, versão estendida do Blu-ray dessa temporada, né? Jarson, você estava explicando pra gente aqui a ideia do santuário, né? A gente está aqui, né, para você que está chegando aí novamente, a gente está situado aqui mais ou menos nos versos 10, 11, 12 aqui, falando a respeito da questão da invasão do santuário, né? Destruição do santuário, ele tira o sacrifício diário, desafia o príncipe do exército, lança a verdade por terra, enfim, tem bastante coisa acontecendo aqui. Vamos tentar falar um pouquinho aqui de cada uma, né? Primeiro, a ideia de que a gente tem alguém desafiando o príncipe do exército celeste. Isso aqui é uma referência realmente a Jesus Cristo ou tem algum outro significado oculto aqui? Os intérpretes preteristas, como eles acreditam que esse chifre pequeno aqui é o Antíoco IV Epifânio, eles dizem que esse príncipe do exército aqui é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Onias III, no caso que existia na época. O que para nós não tem nenhum problema, porque do ponto de vista cristão, Jesus é o sumo sacerdote na nova aliança. Então, dizer que esse príncipe do exército aqui é o sumo sacerdote, para nós não tem problema. Nós só não identificamos como sumo sacerdote humano que existia lá na época do Antíoco IV, mas sim o sumo sacerdote do santuário celestial, a pessoa de Jesus. Quando a gente está fazendo aqui muito uma interpretação aqui que vai pegando os ganchos que o próprio livro de Daniel nos dá, né? Se a gente pegar a expressão príncipe do exército, a expressão Sar-Hatzavah aqui que aparece dentro do livro de Daniel, ela nunca aparece em relação a um humano. Na verdade, isso é importante, hein? Isso é importante, porque esse príncipe do exército, principalmente no capítulo 10, ele vai trazer uma ideia de príncipe do exército relacionada à figura de Miguel. Vai falar o príncipe de Israel, vai ser o príncipe do teu povo. Essa palavra Sar, em geral, tanto Sar Hatzavah como com outras conexões aí, ela vai estar sempre relacionado a um ser sobrenatural da parte de Deus e que é o Salvador de Israel. Isso é importante, isso é interessante a gente perceber. Porque aí, para fazer essa outra interpretação de Onias III, e aí vai para o Antíoco Epifânio e tal, você tem que pegar o capítulo 8 e tirar ele muito do contexto do livro. Que é o que a gente está falando. Se a gente olha a sequência, o capítulo 2, capítulo 7... tem uma sequência certinha que cabe certinho no capítulo 8. Mas quando você faz essa interpretação, você tira ele totalmente do eixo. É um trem descarrilhado. Aqui você tira ele totalmente... Não, agora, aqui ele está vindo exatamente como os outros capítulos. Mas de agora em diante ele está falando de uma coisa totalmente diferente. Que ele nem falou antes e nem vai comentar depois. Mas essa interpretação, para mim, ela fica muito desconectada com o livro de Daniel. E isso que é importante. Tanto essas expressões que sempre aparecem com uma conotação, quanto nessa questão aí de estar falando agora uma narrativa de um outro elemento que não apareceu antes e que também não tem muito a ver com o que Daniel está esperando, né? Qual que é a esperança, qual a relevância disso para Daniel e para a história de Israel como um todo? Isso acaba não sendo uma coisa tão relevante assim. Só para abrir um parênteses de novo, porque essa interpretação, só para quem não conhece bem essa interpretação, o que aconteceu? Cerca de uns 200 anos antes de Cristo, acho que um pouco mais, teve um rei que vinha de um desses 4 reinos de Alexandre, né? Que é um rei Seleucida, da Antíoco Epifânio, que ele não invade Israel, ele já dominava a região de Israel, mas ele acaba profanando o templo e ele tenta helenizar o povo de Israel. E aí tem toda uma rebelião ali, que é a rebelião dos Macabeus. Se você tem uma Bíblia católica, é só você ler o livro de Macabeus. Macabeus tem 2 livros, mas os 2 livros contam a mesma história, não é necessariamente uma sequência um do outro. Mas o livro dos Macabeus conta essa história que leva a essa outra interpretação. Então, é uma história que acontece dentro de um período lá de Israel, só que ela não é tão relevante assim de um ponto de vista mais geral, porque no final das contas o reino não se transforma com a rebelião de Antíoco Epifânio. No final eles retomam o direito de continuar exercendo a religião israelita, mas eles também não se tornam uma monarquia independente de novo, continua sobre o domínio de outros povos. Na verdade, Israel nunca mais voltou a ser independente, ele sempre esteve sob o domínio de outros povos, né? Até a destruição total lá no ano 70, no domínio dos romanos. Acho importante destacar que os intérpretes que assumem esse ponto de vista,
Os preteristas, em geral, boa parte deles é cética com relação à profecia genuína. Só rapidamente aqui, acho que a gente já explicou no episódio número 1 dessa série, mas preteristas são aquelas pessoas que ao interpretar a profecia jogam tudo para o passado. Tudo já aconteceu ali dentro do próprio contexto deles, né? Não tem uma projeção futura, não tem uma projeção ideológica. Você encerra tudo ali no próprio momento do profeta, né? Ou nos anos subsequentes ali, né? Isso. Os intérpretes conservadores, o que é que eles acreditam? Que essas profecias foram escritas por uma pessoa histórica, real, chamada Daniel, que viveu na corte babilônica, lá do 6º século a.C. Daniel estava olhando para o futuro e ele profetizou que essas coisas iriam acontecer posterior ao seu tempo. Mas os intérpretes preteristas não. Eles acreditam que Daniel viveu na época dos Macabeus. Ele estava vendo esses eventos acontecerem, ou seja, Antíoco Epifânio entrando, profanando o templo, destruindo tudo, querendo helenizar o povo. E ele escreve uma profecia sem ser profeta. Em outras palavras, ele escreve esses eventos de uma perspectiva de quem olha para o passado. Mas essa fraude santificada, por assim dizer, esse indivíduo que vivia na época dos Macabeus, cria um personagem chamado Daniel, lá na corte babilônica, 4 séculos antes, e esse personagem inventado teria visões do futuro, em que ele saberia a sequência dos reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Mas no fim das contas, o autor desse livro já tinha visto tudo isso acontecer, porque ele já sabia da história que tinha acontecido, ou seja, é o que a gente chama de vaticínio ex evento. Uma profecia que é contada depois do evento acontecer. Em outras palavras, não é profecia genuína. É o famoso engenheiro de obra pronta, né? É como se fosse isso. Claro que a pessoa não seria mal intencionada. Ele queria motivar, do ponto de vista dos preteristas, né? Ele queria motivar o povo de Israel a continuar lutando. E para isso ele cria um personagem fictício, Daniel, que teria existido supostamente lá no passado e teria profetizado que o povo de Deus seria vitorioso contra a invasão de Antíoco Epifânio. Então é uma forma de estimular o povo. E os problemas históricos disso, o que é interessante é que quando você encontra os manuscritos do Mar Morto, e você tem entre esses manuscritos cópias de Daniel, aliás, um dos livros que era mais venerado pela comunidade de Qumran ali era o livro de Daniel. Acho que é um dos livros que tem mais cópias junto de Isaías, se eu não me engano. Isaías eu sei que tem o livro inteiro, tem um rolo inteiro, mas Daniel tem muitas cópias. Eles adoravam Daniel. Só que esses textos encontrados em Qumran, eles datam de até 200 a.C. Ou seja, eles já estão muito próximos da época onde teria esse suposto, esse pseudo Daniel, né? Mas para esse livro já se tornar popular dessa maneira, já ter se espalhado e já ter sido considerado um escrito sagrado, ele precisaria de muito mais tempo. Quer dizer, quando a gente olha até do ponto de vista arqueológico, fica difícil sustentar essa posição de que, não, Daniel na verdade não existia, um personagem inventado por alguém que viveu muito depois e já viu tudo que está falando que vai acontecer, ele já viu isso e está escrevendo meio que fingindo que ia adivinhar, mas ele já viu, né? Então é difícil, até do ponto de vista arqueológico, sustentar essa posição. Agora, o texto está falando aqui, né, a respeito de fazer cessar o sacrifício diário, de perverter o próprio santuário, destruir o santuário e tudo mais. Como a gente já falou, essa questão do santuário ela é muito presente no imaginário e na realidade do judeu, né? Então o judeu assim, já está percebendo exatamente o que está acontecendo aqui. Mas para nós que não estamos tão acostumados, a gente precisa dar uma explicada, uma ajeitada um pouco melhor, né? Quando a gente fala do sacrifício diário, era uma realidade que acontecia, como é que eu posso dizer? Diariamente. Né? Então, eram sacrifícios que aconteciam diariamente. Então, tinham vários sacrifícios. Tinham sacrifícios anuais, você tinha sacrifícios específicos, você tinha vários tipos de sacrifícios, mas havia um que era diário, né? Ele acho que eram 2 ou 3 por dia. Da manhã e da tarde. Isso. E esses sacrifícios eram para quê? Eles eram especificamente para o perdão de pecados, não é? É isso mesmo? Não eram sobre pecados específicos, né? E o interessante é que a palavra que é usada aí é a palavra tamid, que é a palavra que significa perpétuo, contínuo, mas ela se refere ao sacrifício, mas não só aos sacrifícios, né? A palavra tamid é uma palavra que descreve todo o serviço que acontecia dentro do santuário. Então, o sacerdote entrar, trocar os pães lá, fazer aquela manutenção do candelabro, da menorá, fazer a manutenção ali do altar de incenso. Tudo isso é parte do tamid, é parte desse contínuo, né? Então, o que ele está falando? Que esse poder ele quer substituir a função do sacerdote, em geral.
Então é toda a administração que acontece dentro do santuário. Toda a Da administração diária, né? diária. Ele quer tomar o lugar do sacerdote, né? Claro, tem a ver também com a ideia de expiação de pecados. Porque o que esse destruir o tamid, destruir o serviço contínuo, quer dizer, ele vai pegar para ele essa função de representar Deus para o homem, na verdade. Isso que é interessante. O sacerdote tem essa função dupla. Diante do povo, ele representa Deus. E diante de Deus, ele representa o povo. Porque ele é um mediador. Ele faz a ponte entre Deus e o homem, né? Só abrindo um parênteses de novo, né? Tem vários parênteses sendo abertos aqui nessa conversa. Essa função de mediador, no Novo Testamento, ela é uma função... Aparece em relação a duas coisas, essa função, né? Primeiro é Jesus. Jesus é o mediador. Ele é o sacerdote no Novo Testamento. E segundo, no Novo Testamento, quem é o sacerdote também é todo mundo, né? O texto famoso lá de 2 Pedro, né? Que já é uma citação lá de Levítico, de Êxodo 19, né? Quer dizer, no Novo Testamento você não tem essa figura eclesiástica que está fazendo a ponte entre Deus e o homem. É Jesus que faz a ponte entre Deus e o homem. E todo crente também faz a ponte entre o mundo e Deus, né? Então, o que esse poder quer fazer não é essa interpretação que o Novo Testamento dá. É uma função veterotestamentária de sacerdote mesmo, e ele quer usar ele quer se apropriar dessa função. Ele quer que as pessoas confessem os pecados para ele, assim como antigamente o israelita levava o seu pecado, confessava junto do sacerdote, o sacerdote que oficiava o sacrifício. Então, esse poder quer que os pecados sejam confessados para ele, ele vai oferecer o perdão de Deus para esses pecados confessados. Ele que vai oficiar um serviço que vai ter todo um paralelo com o santuário. Então, para a gente falar abertamente aqui, a gente está falando da igreja medieval quando ela estabelece que ela é o caminho para Deus. Você tem que passar pela igreja, você tem que cumprir ali os sacramentos, você tem que se confessar aos sacerdotes da igreja, que são os padres, e aí eles vão te dar o perdão. Você só consegue chegar... Aliás, tem toda uma teologia da igreja medieval de que você vai oferecer um sacrifício mesmo, seu culto é um sacrifício. Tanto que a parte da igreja até hoje é chamada de altar, lá na frente, os padres são sacerdotes. Então, essa ideia de se apropriar de todo o serviço contínuo do santuário é o que ele está falando aqui, né? Inclusive o catolicismo acredita que todos os domingos, ou todas as cerimônias em que há o oferecimento do corpo de Cristo, está ocorrendo ali a missa, né? A palavra significa sacrifício, ou seja, Cristo está sendo literalmente morto. Eles acreditam que o pão é literalmente o corpo de Cristo e que está ocorrendo ali um sacrifício literal. Isso é até estranho, porque é a linguagem que eles utilizam. Está acontecendo um sacrifício literal da pessoa de Jesus e ele está sendo oferecido aos crentes. Então, eles realmente tomam o lugar de Cristo. Você nota isso pelo texto, que eles atacam a ponta pequena aqui, ataca o príncipe do exército, não é qualquer pessoa. Ele quer tomar o lugar do próprio príncipe, do próprio cabeça do exército. E ainda deita o lugar o fundamento do santuário por terra, né? O que o texto diz aqui, para ler de modo mais claro, é que dele tirou o sacrifício diário, que aqui a palavra está só diário, né? Como o Rony explicou, não existe a palavra sacrifício aqui. O que ele tomou do príncipe do exército foi o contínuo, foi o diário. Ou seja, a sua intercessão, sua obra de foi todo interceder pelos pecadores. Todo o ministério, exato. Principalmente o ministério diário, né? Porque ainda há uma segunda fase do ministério que não tinha começado aqui. E diz que o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Agora, pense, como é que isso seria possível de modo literal? Atacar literalmente o santuário de Deus, o fundamento, a base desse santuário. De modo literal seria impossível, mas quando você vê essa palavra aparecendo no Antigo Testamento, nos Salmos, em algumas vezes ela é utilizada de modo simbólico. Quando fala, por exemplo, que justiça e juízo são o fundamento do seu trono, a base do seu trono. Ou seja, essa palavra também é utilizada de modo simbólico. Os princípios que regem o governo de Deus, os princípios que regem a salvação, foram aqui usurpados por essa ponta pequena
E agora ela se apropriou disso e ela é a dona disso. É ela quem veicula a salvação para o povo. Tentando dar um panorama aqui rapidamente, então, você já introduziu alguns conceitos interessantes pra gente, então a gente tem muita adventista que escuta a gente, provavelmente ele está entendendo isso perfeitamente, né? Mas tem muita gente também que não conhece, não entende, está tentando aprender a Bíblia ainda. Então vou tentar dar um panorama rápido aqui, e aí se eu falar qualquer bobagem, vocês me corrijam a qualquer momento, que eu vou tentar traçar um panorama mais geral. Quando a gente fala de santuário, a primeira coisa que a gente pensa é naquela tenda gigante lá do povo judeu, né? Mas a ideia bíblica é de que o santuário, na verdade, é uma ilustração de algo que é a própria realidade da presença de Deus, né? Então você tem Deus e sua presença, e você tem, por exemplo, lá em Salmo 73, o próprio livro de Abacuque, essa ideia de que o santuário é o lugar onde Deus está sentado no seu trono para julgar, para governar. Né? Então o Salmo 73 fala assim, eu não entendia porque que os ímpios prosperam e os justos, né, se dão mal, até que eu vi o santuário e eu tive certeza do fim deles. Então a ideia é de que Deus ele tem um lugar, e aqui esse lugar aqui não entra na literalidade da palavra, do etéreo, do noé, do grego, do pensamento platônico, né? A ideia aqui é de que Deus ele tem sua presença cósmica e essa ideia de que ele é soberano sobre toda a terra. E é interessante que tem alguns textos bíblicos, como o livro de Ezequiel, o livro de Isaías também, mas se não me engano é Ezequiel, onde ele fala que existe um rei, ele está falando ali acho que do rei de Tiro, né? Só que também aplicando isso à ideia de Satanás, lá no começo, num conflito cósmico, e ali diz que ele profana o santuário com suas multiplicações de comércio e tudo mais. Enfim, tem muita coisa aí para você estudar, para você ir atrás, mas existe um conceito de uma guerra cósmica na Bíblia, que antes de toda a criação, antes de tudo acontecer, Deus ele é eterno, ele estabelece a sua criação com sua ordem, como o Gerson falou, o seu caráter, quem ele é, a sua retidão é o que rege o universo, né? É a partir da sua essência que as ordens, as leis, tudo é estabelecido de forma geral na criação. E aí você tem um ser, um anjo, que ele questiona isso, né? Ele questiona as intenções de Deus, questiona o seu caráter, começa a falar com os outros anjos, com os outros seres celestiais ali, a difamar, digamos assim. Existe uma verdade sobre quem Deus é, eu não acredito nessa verdade. Na verdade, existe uma outra interpretação de quem Deus é, o que ele falou, você pode questionar isso, e ele começa a levar isso, né, essa ideia de multiplicar o comércio da sua fofoca, da sua intriga, da sua difamação em relação ao caráter de Deus. Então ele começa a macular o santuário de Deus, ou seja, esse ambiente onde Deus julga em retidão com seu caráter é colocado em dúvida. Então é uma ideia de um conflito, eu não diria teórico, porque ele é bem real, né, no sentido... Mas é no sentido, como se diz... Está no campo das ideias. No campo das ideias, exatamente. Então o caráter de Deus, a verdade sobre quem Deus é colocado em xeque, é colocado em dúvida na cabeça dos seres. E diz lá que ele consegue convencer 1/3 dos anjos. Mas a ideia é de que todo o próprio universo ele vai começar a olhar para Deus e falar assim, será que tem alguma coisa aí, né? Então o santuário ele vai ser colocado lá na realidade do povo hebreu, claro, dentro dessa ideia de vindicação ali do pecado e de tudo mais, mas isso está a serviço de um plano muito maior, que é universal, que é a ideia da vindicação do próprio caráter de quem Deus é, né? Satanás está acusando a Deus dizendo o seguinte, olha, você diz que é justo, que você é bom, mas você cria uma lei, você cria um modo de universo funcionar, aí você cria os seres criados, e se eles não seguem a tua vontade, você mata eles. Então, no final das contas, o Senhor não é quem diz que é. O Senhor é alguém autoritário, alguém tirânico. E aí o santuário é maculado dessa forma. E parece que no sentido judaico ali, da propiciação dos pecados, tudo apontava, como a gente sabe, para Cristo, né, e tudo mais. Parece que Deus está mostrando por intermédio dessa maquete, dessa simbologia, desse ministério, que na verdade aquilo que Satanás falou a respeito dele não é verdade, né? De que ele vai pagar o preço, né, pela desobediência da sua criação, porque ele vai vindicar o seu caráter no universo inteiro, ele está purificando, digamos assim, as vindicações a respeito de quem ele é de verdade, né? Então, quando a gente tem esses paralelos desse grande conflito acontecendo, você vai ver isso em Apocalipse, em vários outros livros proféticos e tudo mais, você tem esse grande dilema a respeito dessas informações sobre quem Deus é. E aqui em Daniel, parece que mais uma vez você vê, Deus vai lá e coloca o santuário para dizer, olha, eu
vou livrar o pecado de vocês, vocês vêm até mim, Cristo está fazendo esse ministério, essa intercessão e tudo mais. Aí você tem esse chifre, essa entidade aqui, que seja ela cósmica, seja ela uma criatura rebelde, seja ela uma instituição, seja ela uma pessoa, em suas várias facetas e manifestações, ela está tentando fazer aquilo que Satanás já fez lá no começo, que é colocar em xeque o ministério do próprio Deus, o direito de Deus de julgar, de agir, de salvar, de perdoar pecados, de vindicar. Mais uma vez, parece que ele está tentando destruir o santuário para atingir o caráter do próprio Deus, né? A ideia de santuário realmente é essa ideia que está mais ligada ao campo das ideias. Ficou meio redundante isso, né? Mas é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também está se referindo a uma ideia de santuário que é bem sólida, é bem material, mas não é o santuário que estava lá em Israel. Então, existe um conceito bíblico de que existe um outro santuário, que não é o santuário que está entre o povo, que é um santuário celeste, que é onde Deus está. Então existe um santuário que está fora do alcance humano, né? E essa ideia aparece na Bíblia diversas vezes. Então, por exemplo, quando Moisés... Acho que quem é também, como você estava falando, quem é de igreja adventista há muito tempo, já ouviu falar disso, já conhece, mas para quem que ainda está conhecendo, quem está aprendendo... Então, quando Moisés constrói o santuário, eu não lembro exatamente a passagem, acho que é em Êxodo 24 ou 34, que ele fala o seguinte... 25, né? 25, exato. Ele vai falar, olha, você vai construir de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Então, Moisés não constrói um santuário original, digamos assim. Ele constrói um santuário baseado em um modelo que Deus mostrou para ele. E lá no livro de Hebreus vai falar claramente, olha, quando Deus fala isso, é porque existe um santuário celeste. Existe um santuário que está lá onde Deus está fora do alcance humano. Né? Celeste também não quer dizer literalmente que é um prédio que está flutuando em cima das nuvens. Né? É celeste no sentido de tá fora do alcance humano. A gente não consegue ver esse santuário, não consegue encostar nele, mas é onde Deus está literalmente. Né? E essa ideia vai ser importante, que ele está atacando a ideia desse santuário celeste, que é onde acontece o perdão divino. Né? Então o que vai acontecer? No final, quando acontece todo esse tipo de coisa, toda essa confusão que foi causada por esse chifre, toda essa mistura de doutrinas, aí um anjo fala para o outro, né? Até quando vai durar essa visão terrível? Né? Até quando vai durar todas essas coisas, toda essa confusão, toda essa bagunça que foi feita? Né? E essa expressão até quando é uma expressão interessante, que é uma expressão bíblica bem importante, ela aparece em diversos salmos, né? Ad matai, que é uma expressão que, tipo... normalmente o homem, quando vê que o ímpio está prosperando, ele vira para Deus e pergunta ad matai, até quando, Senhor? Né? Tem vários salmos que usam essa expressão, até quando, Senhor? Até quando o opressor vai vir aqui e vai destruir? E aí o outro anjo responde, olha, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, a ideia que a gente entende no capítulo 8 é que esse santuário que vai ser purificado não é o santuário lá de Israel. Na época de Daniel, inclusive, esse santuário está destruído. E depois a gente vai ver, esse santuário vai voltar a ser destruído de novo. Então, ele está falando de um outro santuário sendo atacado, esse santuário celeste, e que vai ser purificado no final das 2.300 tardes e manhãs, que é o grande mistério aí do capítulo 8. Uma evidência adicional disso que você falou, Rony, de que esses santuários se localizam no céu, é o próprio fluxo do texto. Eu não sei se quando vocês discutiram o capítulo 7, vocês viram que lá existe um fluxo de céu e terra, céu e terra. O autor ele fala de uma cena na terra e depois projeta algo no céu, aí depois na terra e no céu. O mesmo fluxo acontece aqui no capítulo 8 também, porque você vê que o chifre se expande horizontalmente. Aí diz que ele cresce até atingir o exército dos céus. Aí lança o exército para a terra. Depois diz que ele se engrandece até o príncipe do exército. Depois fala que ele deitou a verdade por terra e prosperou. Aí depois o fluxo retorna até o céu, no verso 13. Porque fala que depois disso ouviu um santo que falava, ou seja, a mente do profeta é dirigida até o céu. Então ele está falando de algo que ocorre no ambiente celestial. Essa pergunta, até quando vai durar o sacrifício, a transgressão assoladora, onde é entregue o santuário a fim de serem pisados, é uma cena que se projeta no céu e tem a ver com as coisas celestiais. Óbvio, isso atinge o plano terrestre, de alguma forma, mas se processa primariamente no céu e tem a ver com as coisas celestiais.
em primeiro plano. E como você falou aí, é interessante essa ideia de uma Roma eclesiástica, né, ou religiosa, digamos assim, porque a gente vê exatamente esse movimento. E assim, a gente muitas vezes quer culpar uma instituição em específico, mas a gente precisa entender uma coisa. O que está acontecendo lá na era medieval é a perversão do próprio cristianismo, né? É a igreja, não é assim, aquela igreja, é o cristianismo. Aquele mesmo cristianismo que começa com os apóstolos, vai caminhando, é absorvido por Roma, é totalmente paganizado, misturado ali com várias coisas. E eu acho interessante que várias das doutrinas que vão surgindo, elas têm muito a ver justamente com essa ideia de contrapor o caráter de Deus, né? Você tem a ideia ali de um tormento eterno, contrapondo com a ideia de um Deus amoroso, né? Você tem a imortalidade da alma, você tem várias coisas ali que fazem Deus, digamos assim, Deus parecer mal para as pessoas. O caráter dele ali na própria terra fica questionado, né? As pessoas olham e falam assim, não, se Deus é isso daí, né? Um Deus que queima as pessoas, que exige pagamentos, que exige indulgências, que tipo de Deus é esse, né? Então vai acontecendo tudo isso, né? A ideia da salvação, da justificação pela fé é jogada por terra, a ideia do caráter de Deus é jogada por terra, tudo ali vai sendo pisado no decorrer dessa paganização, digamos assim, do cristianismo, né? Mas aí o texto vai dizer que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Então a gente tem aqui essa ideia da profecia e o anjo vai explicar aqui, calma Daniel, as coisas não vão acontecer agora, isso é bem para o futuro. O que a gente pode adiantar aqui desse processo de purificação sem ir muito à frente do texto? Porque nos próximos episódios a gente vai descrever isso de uma forma um pouco mais clara, né? Mas para a gente ir caminhando para o final então, o que a gente tem mais aqui de interessante? Porque o resto do capítulo aqui, ele vai explicar detalhadamente o que é, né, a ideia lá de Alexandre o Grande, que a gente conhece historicamente, né, do grande chifre lá da Grécia. Depois ele morre, e aí os 4 generais dividem seu reino, mas aí depois vai vir Roma e tudo mais, enfim. E aí ele retoma novamente a ideia desse chifre que vai alcançar os céus e vai questionar o príncipe dos príncipes, mas ele será destruído sem intervenção humana, linkando lá de volta com o sonho do capítulo 2, né? De uma pedra cortada sem intervenção humana que vai destruir todos os reinos e tudo mais. E ele diz, a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, verso 26, mas guarde a visão em segredo porque se refere a dias ainda bem distantes. Então, o que a gente tem aqui para trazer para o nosso ouvinte sobre essas 2.300 tardes e manhãs, essa ideia de purificação do santuário? A gente tem claramente a descrição de que o santuário foi profanado, foi destruído, maculado, digamos assim. O que isso significa e qual é esse processo de purificação? Bom, quando a gente fala de toda essa ação do chifre, né, a ideia dessa purificação é você retomar a Deus aquilo que é devido a Ele. Quer dizer, você vai restabelecer verdades que este chifre confundiu. Essa que é a ideia do texto, né? Então, toda essa confusão do chifre tomar o lugar do sacerdócio e do tamid, do serviço contínuo e tal, dele falar que agora eu sou o santuário, eu sou o sacerdote, eu que oficio, eu que sou intermediário, toda essa confusão vai ser desfeita com algo que vai acontecer lá no final das 2.300 tardes e manhãs, né? Então, no final das 2.300 tardes e manhãs, toda essa confusão vai ser desfeita e vai chegar a ideia, como a gente está falando desde o começo, a ideia de juízo. Vai haver um grande julgamento aí, um grande Yom Kippur, que é a linguagem de todo o texto, que é para onde todo o texto está apontando, um grande Yom Kippur onde tudo isso vai ser consertado. É interessante que a expressão literalmente aí do santuário ser purificado é que ele vai ser justificado, vai ser feito justiça ao santuário, né? Que é uma expressão que ela está sempre em paralelo com a ideia de purificação do santuário. Então, ela é meio que paralela, quer dizer, a mesma coisa, mas ela traz mais essa conotação de fazer justiça ao que foi feito ao santuário. Isso. Uma das coisas que fortalece essa visão de que o que vai acontecer no santuário é algo relacionado a juízo é a própria sequência paralela dos capítulos 7 e 8. Quando você vai no capítulo 7, você tem uma sequência básica ali se processando. Primeiro são apresentados animais, depois um chifre pequeno, depois um período de tempo e um juízo no céu. Aqui acontece a mesma coisa. Você tem animais aparecendo, uma ponta pequena se levantando, um período de tempo é apresentado, ao término do qual vai acontecer uma purificação do santuário. Então, qual a conclusão que você chega quando compara esses dois capítulos? Que a cena de juízo lá do capítulo 7 é sinônima
da purificação do santuário, ou da justificação, da vindicação do santuário aqui no capítulo 8. Acho interessante também, gente, uma ligeira distinção linguística que o próprio profeta introduz aqui no texto. Claro, né, vocês já devem ter falado isso em outro episódio, talvez, mas quando a gente diz que foi o profeta quem colocou isso, ou o autor quem colocou isso, claro que não foi Daniel que tirou da cabeça dele, mas que Deus, por inspiração, moveu Daniel a fazê-lo dessa forma. Essa distinção linguística aqui entre a visão, as duas palavras para visão que estão no capítulo 8, que é a palavra razon e a palavra maré. A palavra razon se refere à visão inteira, enquanto que a palavra maré se refere especificamente àquela parte numérica do texto, das 2.300 tardes e manhãs. Deus dá a ordem para que Gabriel dê a Daniel entender a maré. Ele diz: Daniel, explique a maré para o profeta. Ele dá essa ordem para o anjo Gabriel. É claro que para Gabriel chegar no ponto final, ele precisava percorrer toda a visão desde a época do carneiro. Então ele começa explicando do carneiro, dando a interpretação, né? Passa pelo bode, passa pelo chifre, e no momento que ele vai explicar a maré, que foi o que Deus ordenou que ele explicasse, o anjo Gabriel não atinge o ponto, não por uma debilidade do anjo, não é que o anjo falhou na sua capacidade de explicar, mas porque o profeta foi incapaz de compreender naquele momento. É dito que Daniel se enfraqueceu. O verso 27 fala que, diante daquelas revelações, o próprio profeta ficou enfraquecido, ou seja, ele não tinha mais estrutura física para continuar assistindo aquilo ali e entendendo mais da revelação de Deus. Então ele enfraquece durante alguns dias, o texto fala, de modo que Gabriel não pôde explicar a visão naquele momento. Isso já faz a ponte para o capítulo 9, que a gente vai discutir no outro dia, né? Que o que Gabriel não conseguiu explicar naquela ocasião, ele vai retornar para explicar de novo. Ou seja, Daniel entendeu o que é o carneiro, entendeu o que é o bode, entendeu o que é o chifre pequeno, mas não entendeu o que era a purificação do santuário, muito menos o período de tempo envolvido aqui. Então isso fica para ser explicado em outro momento. Não, você imagina que o cara tá lá estudando, tentando descobrir quando é que o exílio vai acabar, aí o cara me solta 2.300 tardes e manhãs aqui. Exatamente. Daniel ficou louco, né? Com certeza. Não, ele ficou doente quando ele ouviu isso. Ele ficou literalmente doente. O final do capítulo ele falou, olha, eu fiquei doente. E eu não lembro se é no final do capítulo 8 ou no começo do 9 que ele fala isso, né? Não, mas ele já fala. No final do 8, né? Porque os dois estão conectados, né? Só dando já uma introduçãozinha pro 9, a gente vai falar isso no próximo, mas que tem a ver porque tá tudo ligado. Então, ele tá lá no exílio, ele tá querendo saber quando ele vai voltar para casa. Essa é a grande expectativa de Daniel. E a gente vê isso no começo do capítulo 9. E aí, como o Isaac falou, chega um anjo, não se preocupa, o santuário vai ser justificado, vai ser purificado. Daqui a 2.300 tardes e manhãs. O cara fica louco, ele fica doente. Daniel já é idoso, né? Ele já tinha uma certa idade. Mas, mesmo assim, depois do capítulo 8, ele fica um período de, acho que são 13 anos de silêncio. Então, acaba o capítulo 8 com essa visão, com essa porrada que ele recebe, e ele fica 13 anos com silêncio divino, sem receber visão, mastigando aquilo, digerindo aquilo. E só depois de 13 anos é que chega o período aqui do capítulo 9, onde ele vai receber essa outra visão, que vai ser uma reação a algo também que ele fez aqui no capítulo 9, a gente vai ver no Curioso, Rony, que ele fica tão perturbado que o texto dá a entender que ele buscou explicações para isso, porque ele fala que espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Então é provável que Daniel tenha consultado outras pessoas da época dele, relatado a visão, conversado com esses indivíduos e ninguém conseguia explicar a visão. Então, isso porque o anjo pediu o segredo, né? Guarda a visão desse livro, põe um selo nele, deixa ele trancado aí, porque é pra muito tempo. Fica de boa, Daniel. E ele ficou louco com aquilo. O cara foi lá no Twitter, postou o negócio assim. Alguém tá entendendo isso daqui, né? Tipo, abriu um fórum de discussão do negócio. Me dá dó do Daniel no final do capítulo 8. Me dá dó mesmo, porque ele fica mal com isso. E é interessante isso daqui, porque às vezes as respostas de Deus, elas trazem mais perguntas ainda, né? Você fala, não, Deus, eu quero... Aliás, o capítulo 8 ele chega sem Daniel perguntar nada, né? Ele é espontâneo. Ele tá lá e a visão vem para ele. É isso mesmo? Acho que é isso, né? No capítulo 8 a visão vem para ele. Então, às vezes, as revelações divinas podem trazer, às vezes, mais perguntas do que respostas, porque são coisas que não são ali para aquele seu contextozinho pequeno.
querendo dizer de algo muito mais amplo. Às vezes Deus está te usando de ferramenta para algo muito maior do que você consegue entender, e ali dentro do nosso contexto a gente fica preso naquilo. A história de Jó, né? Jó não conseguia ver que ele está fazendo parte de um conflito cósmico. Isso angustiava Jó. E no final do livro Deus falou: olha, Jó, é o seguinte, cara, fica aí de boa. Quando eu criei o céu, as estrelas, você não estava lá, não vi você lá. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo. Então, isso é bom. Claro que não é no sentido de que não, ser ignorante é bom. Tipo, não busque respostas para as coisas, porque tudo é um mistério, ninguém precisa entender nada. Não é esse o ponto. O ponto é, às vezes, as revelações divinas, o que vem de Deus, é incompreensível para aquele contexto que a gente está. Às vezes as revelações divinas elas são muito maiores do que esse contexto, e às vezes elas vão ser compreendidas por outras pessoas muito tempo depois, em outro contexto, com uma visão muito mais ampla do que a gente. A gente está fazendo parte ali de uma história muito maior do que a gente consegue perceber. Eu vejo ali o contexto de Daniel, né? Poxa, ele já chegou ali sabendo, né? Depois teve o sonho de Nabucodonosor, então ele sabe que Babilônia já destruiu o templo ali, aí Babilônia vai acabar, né? Ele está ali, acho que no 3º ano de Belsazar e tal, já está pressentindo que os medos persas vão chegar. Aí a profecia fala que os medos vão ser destruídos pelos gregos. Aí vai vir os tal dos romanos. Aí a coisa não acaba. Aí o cara me solta 2.300 reais e fala assim, quando vai ter templo de volta? Nunca vai acabar, né? Então é Deus falando assim, olha, Daniel, cara, não é sobre você no fim das contas, não é sobre Jerusalém, não é sobre Israel. Existe algo acontecendo aqui que diz respeito ao universo inteiro, né? Então muitas vezes a gente, igual o Rony falou, a gente fica aqui no nosso mundinho, né? Ai, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo aquilo? Cara, a história, o universo é um negócio muito maior do que o nosso umbigo, né? E Deus ele tá trabalhando para justificar o universo, né? É uma coisa muito maior. Uma das coisas no sentido que traz um senso de aplicação pessoal também é o seguinte: Daniel sabia que Deus era fiel à profecia que ele tinha dado a Jeremias, de que o cativeiro duraria 70 anos. Mas ele também sabia que Deus, sendo Deus, também poderia, a depender da resposta do povo, alterar as condições. Ele sabia que Deus podia estender o período de exílio o quanto ele quisesse, se o povo não respondesse com fidelidade. Porque o objetivo de Deus era que o povo buscasse, e ao término de 70 anos o povo seria trazido de volta do cativeiro. Mas, a partir da aliança, do que Moisés havia escrito, Daniel sabia que Deus podia plenamente estender o período do cativeiro, se ele assim o quisesse. Então, quando se fala dos 2.300 anos, Daniel talvez tivesse pensado que aquilo se referia ao santuário terrestre, né? Então ele disse, caramba, vai demorar tanto tempo assim para nós retornarmos para a nossa terra? E pense, talvez, como o Rony falou, né? As revelações divinas trazem mais perguntas do que respostas, muitas vezes. E o mais difícil para Daniel talvez tenha sido encarar esse grande período de silêncio da parte de Deus. Ou seja, passar esses 13 anos sem saber do que se tratava. Mas ao mesmo tempo isso foi um chamado à confiança em Deus. Talvez se Daniel não tivesse passado por essa experiência, ele não tivesse escrito a oração que vem no capítulo 9. Se ele já tivesse entendido tudo, né? Desde de início, assim, na tampa, na lata, ele não tivesse deixado uma das orações mais belas que nós temos na Bíblia, que é essa registrada no capítulo 9. Então, Deus às vezes permite que certas coisas aconteçam, que certas ideias fiquem ocultas, que certas coisas a gente não entenda de propósito. Eu acho curioso, no Novo Testamento fala que Jesus relatava sobre a sua morte e ressurreição para os apóstolos. Ele começou a falar disso em um certo momento, quando ele começa a ir pelas bandas ali de Cesareia de Filipe, né? Jesus começa a profetizar sua morte. Mas o texto de Lucas fala que os discípulos não compreendiam porque isso lhes foi ocultado. Ou seja, e ali tem um passivo divino envolvido, né? Cristo falava, mas era o objetivo de Deus que eles não entendessem, pelo menos não ali naquele momento. Deus queria que eles entendessem isso posteriormente. Então muitas vezes é o objetivo de Deus nos dizer certas coisas, nos revelar certas coisas, que nós não vamos entender. Mas no momento posterior nós vamos. Tem uma coisa interessante, Gerson. Eu estou me segurando aqui para falar isso no capítulo 9, mas não vou me aguentar. Eu falo de novo quando a gente for comentar o capítulo 9. Esse silêncio angustiante divino de 13 anos, com uma visão absolutamente perturbadora para Daniel, que ele ficou literalmente doente, causa um efeito em Daniel que é interessante. O que Daniel faz, então, nesse silêncio e nessa angústia e nessa dúvida? Maravilhoso. Ele senta a bunda dele
e vai estudar. Desculpa estudar. a expressão, pode usar essa expressão aqui nesse... Qualquer coisa você edita, Isaac. Ele senta na cadeira e vai estudar. E vai estudar. Estudar o quê? E ele vai estudar a Bíblia. E vai estudar os profetas. E aí no capítulo 9, você vê que depois desses 13 anos, ele tem algum alívio. Que fala, olha, eu não sei se eu entendi direito aquela visão, mas eu entendi, estudando o profeta Jeremias, que o cativeiro ia durar 70 anos. E aí ele vê que já está terminando esse período, aí começa toda a trama do capítulo 9. Então a reação do profeta em relação a essa angústia desse silêncio divino é a melhor possível. Esse é um dos insights que eu acho mais interessantes em Daniel. Então Deus dá essa visão, ele fica perturbado, não é para ele, não é para o período dele, é para muito tempo depois. O Daniel, desencana disso. Ele não desencana. Ele vai estudar, ele vai atrás, ele quer entender, e ele procura isso aonde? Na Bíblia, nos profetas. Um profeta, inclusive, que é contemporâneo a ele, né? Sim. Profeta ali da época dele. Talvez seja um desses a quem ele perguntou, e aí, vocês estão entendendo alguma coisa aí? Não sei se ele provavelmente não tinha esse contato com Jeremias, mas... e não sei Jeremias estava em Jerusalém, né? Ezequiel, provavelmente. Ah, sim. Eu não sei se nessa época aqui, depois a gente tem que sentar e fazer as Acho que contas. Jeremias já devia ter passado essa pra nada, porque não existe nada depois dessa. Exato. Mas é interessante, eu acho muito legal essa ideia da reação do profeta, que tem a ver com o que o Gerson falou. Sim. Às vezes Deus oculta coisas para causar reações na gente, e a reação de Daniel foi a melhor possível. Vamos estudar e ver o que Deus já revelou através de outras pessoas que não sou eu. Não, e isso remonta ao que a gente falou no capítulo 6, né, de Daniel, no episódio 7. Dá mais pano de fundo ainda pra gente entender por que Daniel ele é tão bravo no sentido de coragem, de continuar orando, né? Porque você imagina, ele foi lá, estudou, descobriu que ia durar 70 anos, mas que para isso precisava orar muito. E aí quando tá acabando 70 anos, que tem que orar mais do que nunca, o rei emite um decreto dizendo que é proibido orar, senão vai morrer, né? Que coisa de doido, né? Imagina Exato. Que ele vai para aquele quarto dele, mas ele vai tipo super-homem, assim, abrindo o paletó e mostrando o S no peito, assim, vou orar. Chegou a hora. Mais do que nunca. Agora a hora de orar. Vou morrer, mas vou morrer orando também, né? Agora, o que vocês falaram aí é bem interessante, porque mostra que muitas vezes a gente acha que tem toda a verdade, a gente acha que já tem tudo revelado na nossa cabeça, e a gente para de estudar, a gente para de buscar. Tem um fenômeno que acontece muito na igreja adventista, que é o famoso Ellen White comentário bíblico. Né? Você começa a debater um texto, estudar um texto, pesquisar um texto, conversar, aí a pessoa fala assim, mas Ellen White fala que esse texto é isso. Acabou, não tem mais discussão, não tem mais debate sobre o texto, acabou. Ellen White falou, então é isso daqui, pronto, acabou. E não é isso, né? A gente vê o próprio profeta aqui tendo que estudar, tendo que buscar. O profeta é o cara que recebe a revelação divina, mas ele tem que ir para a Bíblia, ele tem que ir para o texto, ele tem que buscar, ele tem que saber mais, porque a coisa não é assim, né? Ele tem que ter um contato com Deus, ele tem que pedir ajuda do Espírito Santo, mas ele tem que ir para cima do texto bíblico, né? Eu acho isso incrível na história de Daniel. Inclusive, Isaac, uma das coisas relacionadas a esse capítulo 8 de Daniel é a controvérsia sobre o significado daquela palavra que a gente falou, o tamid, o contínuo, que foram perguntar para Ellen White o que significava. E ela tinha porque havia duas posições controversas na época, né? Poderia ser ou o paganismo ou o ministério de Jesus no santuário. E esses dois grupos ficavam se degladiando. Aí chegou um momento que ambos trouxeram textos de Ellen White. Um texto em que Ellen White favorecia um lado e um texto em que ela favorecia o outro. Aí apresentaram, Ellen White, o que é a verdade? Ellen White disse, não usem meus escritos para decidir essa questão. Ela deixou expresso, eu não quero que vocês usem meus escritos para decidir essa questão. Eu não recebi instrução a respeito desse assunto. Ela diz explicitamente, ou seja, em outras palavras, quer decidir alguma controvérsia bíblica, que seja pela Bíblia, não pelo que eu disse, vai estudar. Não é pelo que eu, Ellen White, falei, é pelo que está escrito na Bíblia, pelo que vocês estudarem a partir da Escritura. Beleza, então. Então a gente fecha aqui o episódio dessa semana. Bastante pano para manga aí. E ficou muita coisa de fora ainda, muita explicação, mas sabe por que ficou de fora? Porque você tem que ir lá, como diz o Rony, né, citar-se a bela poesia de um linguista, senta tua bunda na cadeira e vai estudar a Bíblia também. Pega os comentários bíblicos, pode usar vários aí e tal, mas vai estudar, pede a orientação de Deus e vai aprender mais, assim como o Daniel fez, é o que a gente convida você a fazer também. Beleza? Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Vocês estão de volta com a gente aí, se Deus quiser, no próximo episódio também, pra gente continuar essa jornada aí de Daniel. Legal? Gente, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.